Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Estamos realmente com a nossa alma, irmãos, saciada, né, da presença do Senhor. Que dias maravilhosos que nós temos gozado na presença de Deus. Que momento bom que o Senhor tem preparado para nós. Momentos especiais. E dia após dia eu tenho recebido mais do Senhor, irmãos. A irmã Rita falou até que poderia ter se conformado com o que foi ontem, não é? Que foi maravilhoso, como os demais dias. Mas o crente, ele é assim. O crente, ele é cheio, mas ele não se conforma, ele quer mais do Senhor. Né? E esse deve ser o nosso desejo, irmãos. Lequinha estava falando ontem, irmãos, que ela realmente não queria, neste ano, pregar, não é? Eu também não estava pensando, não. Porque, assim, o meu pensamento esse ano era realmente que as irmãs, botar irmãs para pregar, né? E a gente que está assim mais, como se diz, mais assim na linha de frente, organizando, a gente gosta de estar naquele momento só organizando, né? Aí fica mais pesado ainda, irmãos. Mas Deus colocou no meu coração, irmãos, de não recuar, ainda que muitas vezes a cruz pesa. Mas Jesus colocou no meu coração de não recuar, porque recuar nunca é bom. Dizer não nunca é bom. A gente não é bom dizer não nem para uma pessoa que a gente que está perto da gente, e a gente também não gosta de receber não, né? Imagina Jesus, irmãos, que deu a vida por nós, que nós só estamos aqui porque pela misericórdia dele, porque ele nos alcançou, ele nos resgatou. Então, eu quero dizer para você, amada irmã e amada igreja do Senhor, nunca diga não para Jesus. Nunca. Nunca diga não para Jesus. Ah, irmã, mas você nunca sabe como é que eu estou. Às vezes, realmente, eu não quero cantar. Às vezes, realmente, eu não quero dar uma saudação. Às vezes, realmente, eu não quero fazer aquilo que me propõe a fazer, alguém me propõe a fazer. Mas eu digo para você que está aqui, Jesus te chamou para algo excelente, para algo especial, viu? Então, grava isso no seu coração. Nunca diga não para Jesus, ainda que seja difícil aos nossos olhos. Né? Mas o Senhor, Ele sempre direciona a nossa vida, irmãos, de uma forma gloriosa. E eu louvo ao Senhor por este momento, por esta Semana da Mulher. Hoje, nós só temos mais 2 dias, né? Amanhã e depois. E a gente já fica assim com saudade, realmente, destes momentos que o Senhor prepara para nós, irmãos. E eu já tenho realmente a minha alma tem sido alimentada, e eu acredito que não foi só eu. E o Senhor exatamente prepara estes momentos para nós, vamos dizer assim, para carregar a nossa bateria espiritual, que às vezes está lá embaixo, né? E Jesus prepara esses momentos para nos renovar. E que cada um de nós venhamos aproveitar estes momentos que o Senhor nos concede estarmos aqui. Que nenhuma distração, irmãos, venha tirar o nosso foco, que é adorar a Deus, que é ser renovada, que é ser despertada, que é ser sensível à voz de Deus, porque quando a gente é sensível à voz do Senhor, a gente escuta a voz de Deus de uma forma tão especial. Glória a Jesus. Então, amados irmãos, eu quero pedir a vocês que orem por mim, tá bom? Vão prometer que vão orar por mim, porque
se vocês forem esperar, irmãos, uma palavra vinda de mim, vocês não vão ter, porque vocês vão sair decepcionadas, certo? Mas se vocês orarem ao Senhor, o mesmo Deus que usou as irmãs anterior a mim, pode me usar nesta noite, porque todas nós somos vasos de Deus. Também agradecer, né, a Rita, que nos chamou, e eu não posso dizer não, né? Eu quero só recapitular aqui, irmãos, um versículo que é exatamente como a gente sempre costuma fazer, né? Ler o versículo que traz o título, o tema do nosso encontro, né? Nossa Semana da Mulher. Apenas o versículo 8, que a gente já sabe de cor, né? Sem precisar olhar para a palavra de Deus. Vamos ler. Versículo 8. Guarda-me como a menina do olho, esconde-me à sombra das tuas asas. Glória a Deus. Irmãos, eu confesso para os irmãos que eu estava meditei bastante nesta palavra, desde que foi escolhido realmente este tema para esta Semana da Mulher. E quando a gente se reuniu, quando a gente fez a primeira reunião, a gente realmente logo não decidiu o tema, né? A gente teve uma segunda reunião e nessa segunda reunião a gente decidiu o tema. E eu vi que trouxeram outros temas maravilhosos e que nas outras vezes a gente sempre coloca assim para as irmãs, vamos fazer assim, tipo uma votação, né? O tema que ganhar é o que vai prevalecer. E aí eu olhei os outros temas e teve um que realmente eu me agradei. E eu pensei assim, logo eu pensei, eu não vou votar no que eu escolhi, eu vou votar nesse aqui, porque eu acho ele muito, muito bom. Que eu acho que foi exatamente lá em Filipenses, um tema muito maravilhoso. Mas logo na sequência as irmãs, já todas por unanimidade, escolheram este que exatamente o que está hoje. E depois eu fiquei assim, irmãos, pensando nesse tema, no texto e tudo. E eu confesso para os irmãos que eu fiquei assim, indagando, questionando, né? Mas será, meu Deus, que realmente era esse tema? Eu fiquei questionando, irmãos. Será que realmente seria esse tema, meu Deus, será que a gente não escolheu errado? Aí veio aquele peso assim em mim. Mas, ao passar dos dias, a gente vai compreendendo que nós, servos do Senhor, nós andamos na direção de Deus, irmãos. Nós somos guiados por Deus. Ainda que no momento a gente não entenda, mas depois o Senhor vai fazendo a gente compreender que há realmente uma necessidade. E este tema, eu sei que o Senhor, Ele preparou para nós, para nos revelar algo excelente, algo glorioso, algo maravilhoso, que a gente, irmãs, muitas vezes, como mulheres, passa desapercebidas diante do valor que nós temos diante do Senhor. E este tema, que exatamente é no livro de Salmos, né, 17, e as irmãs que foram antes de mim falaram muito bem que realmente este salmo é um salmo de Davi. É uma oração de Davi, né? É uma expressão da sua alma. Ele expressa exatamente nesse Salmo 17, irmãos, aquilo realmente que a sua alma estava sentindo, que era medo, era pavor.
E ele expressa aqui nestes salmos, né? A gente vê muitos outros salmos que Davi escreveu, né? Por exemplo, um salmo que é muito conhecido, muito citado, é um Salmo 51, né? Que ele é um salmo de arrependimento, de pedido de perdão a Deus por tudo aquilo que ele tinha, pela sua falta que ele tinha cometido diante do Senhor. E outros mais, né? 142 e 86, e assim vai muitos os salmos que este homem escreveu. E é muito glorioso a gente meditar nos salmos, porque realmente, quando a gente lê os salmos, a gente compreende aquilo que o salmista está querendo expressar, né? Lá no Salmos 123, né, a gente vê o salmista expressando ali de uma forma gloriosa, e tantos outros, irmãos. E então, neste Salmo 17, não é diferente. A gente vê que Davi, ele começa no versículo 1, ele expressa diante do Senhor, na verdade, aquilo que a sua alma estava desejando do Senhor. Ele expressa em oração. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, a gente vê que muitos homens e mulheres de Deus, da palavra do Senhor, da Bíblia Sagrada, fizeram orações maravilhosas e foram ouvidas. Não significa que estes homens e estas mulheres foram pessoas perfeitas, não. Foram pessoas que têm falhas, defeitos, assim como todos nós que aqui estamos temos, irmãos. Mas quando quando Davi, ele se voltou para Deus, através da oração, através do seu clamor, quando nós que aqui estamos, nos voltamos para o Senhor, através da nossa oração, através do nosso clamor, Ele é fiel para ouvir o nosso clamor e atender às nossas orações, porque Ele escuta o clamor da nossa alma. E foi assim, isso exatamente que o salmista Davi, ele fez. Ele abriu o seu coração para Deus. Ele abriu o seu coração. E a gente vê nos versículos primeiros, a gente vê que ele fez uma análise da sua vida, né? Ele disse: ouve, Senhor, a justiça, atende o meu clamor. Atende, dá ouvido à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Isso significa que ele fez uma autoavaliação da sua vida e ele não encontrou falha nele para que ele estivesse passando por aquela angústia. Ele fez uma autoanálise da sua vida. E ele continua dizendo: sai a tua sentença diante de mim, diante do teu rosto. Atentam os teus olhos à razão, Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Então, amado e amada irmã que está aqui nesta noite, não diferente de você, não diferente de mim, muitas vezes estamos diante de situações na nossa vida, irmãos, que é preciso nós abrirmos o nosso coração para o Senhor. Falar com Deus assim como um filho fala com o pai, assim como uma filha fala com a sua mãe. Abrir realmente o coração para o Senhor. Não que Ele não entenda, não que Ele não compreenda. Muitas vezes angústia, o que nós queremos dizer. Não. Porque a palavra do Senhor diz que mesmo sem palavra, Ele escuta o Espírito de Deus. Muitas vezes, irmãos, diante das tuas angústias, das nossas angústias, a gente dobra os nossos joelhos perante o Senhor e a gente não tem palavras para nos expressar diante do Senhor. Mas o Espírito Santo de Deus, que está na tua vida, que está na minha vida, Ele transmite isso diante do Pai em palavras, e Deus, Ele compreende realmente aquilo que a nossa alma está querendo expressar. Então Davi, ele se vai diante do Senhor, ele se expressa diante de Deus,
como alguém que precisa de justiça. Ele vai diante de Deus, como um juiz justo, que julga pela reta justiça. Então ele vai assim diante do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, então a gente lê este salmo e a gente pode se perguntar: mas por quê? Qual era a causa? Qual era o motivo pelo qual Davi ele se expressou desta forma? Por quê? Qual foi a causa? Por quê? Quando a gente vê os primeiros versículos, ele abre o seu coração e pede para Deus fazer justiça. Mas qual foi a causa, né? Qual foi exatamente o motivo pelo qual Davi se expressa, faz esta oração desta forma? A gente vai compreender, irmãos, quando a gente vai lá para o versículo... A gente vai compreender quando a gente vai lá para o versículo 9. E, inclusive, eu vou até ler aqui para os irmãos, certo? Versículo 9. É a sequência, né? Guarda-me como a menina do olho, esconde-me à sombra das tuas asas, dos inimigos que me oprimem, dos meus inimigos mortais. A gente compreende que Davi, ele estava sendo perseguido por inimigos. Ele usa essa expressão, aqui o texto fala, inimigos mortais. Inimigos que realmente queriam lhe destruir. Era esta a causa desta oração de Davi. E a palavra não vai falar exatamente em que momento Davi estava passando. Qual era a situação que Davi, neste momento que ele faz esta oração, que momento ele estava vivendo, né? Mas a gente, quando olha para a história do rei Davi, a gente vê que Davi ele teve várias batalhas, irmãos, várias perseguições, várias angústias, né? Ele foi o segundo rei de Israel, e o primeiro rei de Israel, que foi Saul, perseguiu Davi, procurou Davi, como se procurava uma pulga. Então, a gente vê que este homem, ele teve muitas angústias, muitas perseguições. Então, ele expressa aqui desta forma que ele estava sendo perseguido por inimigos mortais. Louvado seja o nome do Senhor. E qual era a característica deste inimigo mortal? A gente vai compreender logo na sequência. E ele dá aqui o versículo seguido, versículo 12, vai dar uma característica aqui deste inimigo, irmãos. 12, versículo 12. Se você quiser acompanhar, você acompanha, tá bom? Versículo 12. Parecem-se como leão que deseja arrebatar sua presa, e com o leãozinho que se põe em esconderijo. Está aqui era exatamente a forma como este inimigo procurava Davi. Ele usa a expressão aqui como um leão que ficava à espreita, né? Eu acredito que muitos, eu realmente gosto de ver assim, aquelas savanas na África, aqueles leões, aqueles animais, aí às vezes eu fico observando a astúcia do rei da selva, como ele se comporta, a forma como ele se clamufa para pegar a sua presa, né? Ele está lá bem escondidinho, clamufado, de uma forma assim, que a presa está lá bem pertinho dele e não vê ele. É dessa forma, irmãos, que Davi estava usando aqui esta expressão. Era exatamente como um leão que ficava à espreita, às escondidas, procurando, em um momento oportuno, atacar Davi como um inimigo mortal e tirá-lo a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Amada igreja do Senhor. Davi, ele teve o seu inimigo. E você tem? Nós temos.
Irmão, nós temos inimigos. E quão terríveis inimigos que nós temos. Talvez para você estar aqui nesta noite, você venceu vários inimigos, irmãos. Talvez durante este dia, você teve que vencer vários inimigos. Talvez não, com certeza. Mas a palavra do Senhor vai dizer, irmãos, vai dizer que resisti ao diabo firme na fé, e ele fugirá de vós. Eu vi uma reportagem um certo dia de dessas pessoas que andam assim, aventureiros, né, da selva. Ele dizendo a melhor maneira de você se livrar do ataque de um leão é você não recuar. Ele está lá, pronto para avançar e te destruir. Mas você levanta os olhos, ergue a cabeça e mesmo todo trêmulo, não recue. Não volte, mas mantenha-se em posição firme, porque ele vai entender que você não está recuando. E aí, a palavra do Senhor vai dizer: resistir ao diabo firme na fé. Jesus, ele manda, irmãos, não nós recuar. Não é recuando diante das lutas, das dificuldades, das angústias da vida que você vai vencer o seu inimigo mortal. Mas é firme na fé. É resistindo. É estando, irmãos, de uma forma que você muitas vezes está só pela misericórdia, mas você está ali aos pés do Senhor, buscando o refúgio em Deus, o socorro em Deus. E o crente que espera no Senhor, ele com certeza, irmãos, ele vai vencer. E eu digo para você nesta noite, amada igreja do Senhor, amadas do Senhor, queridas do Senhor, independente do inimigo que te afronta, se você resistir pela fé no Senhor, você vai vencer, você vai sair vitoriosa no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra, e a gente aprende isso, irmão, na escola bíblica dominical, né? Eu aprendi que nós temos pelo menos 3 inimigos do crente. Vou passar para vocês quem é o primeiro? Os inimigos do crente? 3, pelo menos. Quem participa da escola dominical sabe. O mundo, a carne e o diabo. Meu Jesus, tenha misericórdia de nós. 3 inimigos mortais, irmãos. Três inimigos mortais. A carne. Isso fala, irmãos, de nós mesmos. De nós vencermos o nosso eu. Eu não vou especificar em que, irmãos, mas em todas as áreas da nossa vida. Não é? Às vezes o desânimo que quer nos afogar. Às vezes a falta de vontade de estar na casa do Senhor. Às vezes a vontade de parar na caminhada. Não é? São tantos, irmãos, que nós temos que vencer. Louvado seja o nome do Senhor. São tantos os inimigos que nós temos que vencer. Mas a palavra do Senhor vai dizer que se nós, diante deste inimigo mortal que somos, que é a nossa carne, irmãos, ou o espírito prevalece, ou a carne prevalece. E a palavra do Senhor vai dizer, lá em Romanos 8:13, se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se viverdes segundo o Espírito, vivereis. Então, amados, nós temos uma batalha para ser vencida.
E esta batalha não somos nós que venceremos, não. É Jesus que vai vencer por nós. É Jesus que vai batalhar por nós. Louvado seja o nome do Senhor. É Jesus que vence por nós. Outro inimigo mortal que nós temos é o mundo. O mundo é um inimigo do crente, irmãos. Eu estou falando do sistema. Estou falando, irmãos, de regras que querem impor a nós, de inimigos que querem roubar a nossa fé, tirar o nosso foco, tirar o nosso alvo, que é Cristo, implantar na nossa mente ideias que não é segundo a palavra do Senhor. É exatamente isso, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor fala em Romanos 18, 12 e 2, que nós não devemos nos conformar com este mundo. Mas a palavra do Senhor nos recomenda a nos transformar, segundo o entendimento que Ele nos deu. Mas transformai-vos, segundo o entendimento que Ele deu a cada um de nós. Amados irmãos, amada igreja do Senhor, servas do Senhor, nós temos, as irmãs têm usado muito o termo princesas do Senhor, filhas de Deus. Realmente somos. E a palavra do Senhor diz que nós não somos daqui, irmãos. Nós temos uma pátria que nos espera. Nós não, sabe, irmãos, o crente com os costumes daqui não combina nada, irmãos. Não tem nada a ver. O crente que realmente quer servir a Deus com fidelidade, sabe, nada bate. Nada. Mas nós somos privilegiadas, porque Jesus nos escolheu. Jesus escolheu você, amadas. E vocês realmente são filhas do Senhor, diferentes, para fazer a diferença, amadas, neste mundo cruel, neste mundo mau, que aqui está, nos oferecendo tantas coisas que querem roubar a nossa bênção, tirar o nosso foco, tirar o nosso alvo, que é Cristo, arrebatar a nossa bênção, aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Porque Jesus nos chamou, amados, com um propósito, com um objetivo, com um projeto glorioso para cada um de nós. Talvez se você, irmãos, tivesse, amadas irmãs, eu quero que você reflita sobre isso, porque muitas vezes a gente está na casa do Senhor, dentro da casa do Senhor, e a gente não medita no valor exato que nós temos diante do Senhor. Que nós temos. Você acha que Jesus ia chamar eu e a você sendo nada, irmãos? Não. Jesus, Ele só nos chamou porque nós somos preciosos diante do Senhor. É exatamente por isso. Ah, irmã, mas por que eu sou tão preciosa diante do Senhor? E por que eu passo por tantas lutas? Por que a minha batalha é tão travada, irmã? Por que Jesus não faz justiça pela minha causa? Jesus tem os seus propósitos, irmãos. Talvez Ele está te preparando por algo maior e você não está nem entendendo, nem compreendendo, irmãos, o propósito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, mas permaneça firme, sabe? Não recue, enfrente as lutas, as adversidades. Jesus, em um momento, Ele vai entrar com providência nesta tua causa, porque você é preciosa diante do Senhor. Então, muitas vezes, nós estamos dentro da casa do Senhor e às vezes a gente está para baixo. Jesus não quer que você esteja de cabisbaixo, triste, sem força,
sabe, sem ânimo. Jesus, Ele quer que você se levante, mesmo dentro desta luta que você tem passado, mesmo dentro desta angústia que você tem enfrentado. Jesus quer que você erga a sua cabeça e siga em frente como uma serva do Senhor, vitoriosa nele, que é isso que você é, amada. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, irmãos, eu compreendo. Exatamente. Esses dias eu compreendo, amados, que o propósito deste tema da Semana da Mulher deste ano, eu compreendi direitinho. E um certo momento que nós estávamos em oração, na sala de oração pelo Meet, pelo aplicativo, eu até falei assim para as irmãs, logo no começo, o Senhor me deu um sonho de despertamento e Deus me fez compreender exatamente a batalha espiritual que muitas estavam passando, que iria passar e estão passando. Mas no sonho, Jesus, Ele dava vitória àqueles que permaneciam firmes. Eu sonhei, irmãs, que eu estava mais a minha filha, mais a Sueli. Eu estava em um campo e eu estava plantando. Eu abri aquelas covinhas, eu me sei muito bem, porque muitas vezes o meu pai me levava para a roça e eu ficava lá, eu intento de sair um pouco, né? Eu ficava abrindo aquela covinha lá, botava o carocinho lá, a semente, e a Sueli ia e fechando. E a gente ia e voltava. Ia e voltava, ia e voltava. Em determinado momento, irmãos, aparecia assim um ser muito feio. E ele ia atrás de nós, desenterrando, tirando a semente de dentro, arrancando tudo, desfazendo tudo aquilo que a gente tinha feito, que a gente tinha construído. E em determinado momento eu parava e dizia assim, e eu falava com Deus, mas Senhor, mas por quê? Nós estamos tendo tanto trabalho, a gente está fazendo isso. E, Senhor, e por que, Senhor, aquele ser está desfazendo tudo aquilo que a gente já fez? E, em determinado momento, ele se revoltava e eu via que ele vinha para nós. Mas, quando ele vinha, era como que ele passava em frente, eu e a Sueli, e ele não via nós. Era como que o Senhor tivesse nos escondido, nos ocultado da sua, diante dele, e ele não conseguia nos ver. Nós via, mas ele não conseguia nos ver. Eu dizia, mas Sueli, ele veio para nós e não nos pegou. Não, mãe, é por quê? Jesus, é porque Deus, Ele nos ocultou dos seus olhos. Ele não pode nos ver. Aí eu entendi, irmãs. Eu entendi. Na Semana da Mulher, irmãos, a gente se junta, a gente prepara, a gente ora, tem um esforço, tem um sacrifício, juntamente com as líderes e todas as irmãs, né? A gente, para realizar um trabalho, a gente sempre sabe, irmãos, que tem dificuldades financeiras e outras, né? E na vida espiritual, a batalha é terrível. E nós entramos em propósito de oração, irmãos. E quando a gente ora, nós estamos plantando uma semente ali. E quando a gente faz um trabalho desse, a gente está plantando também, porque quantas pessoas deste lugar não saem renovadas? Quantas pessoas, irmãos, que chegam a este lugar, que vêm a esta casa, não saem mudada, a mentalidade, não sai transformadas, não sai com ânimo novo. Então a gente está realmente plantando, mas o inimigo, ele não quer isso, irmãos. Mas todos aqueles que estiveram escondidos em Cristo, debaixo do manto da oração, Deus, o Senhor dos exércitos, o Senhor o ocultou diante dos olhos do inimigo, para que ele não te atinja. Somente isso, irmãos. Então, amados, foi batalhas espirituais.
batalhas terríveis, que eu nem falei para o meu esposo e nem para as irmãs, mas batalhas espirituais, irmãs. Eu vendo assim, realmente, o agir do inimigo para que as coisas não acontecessem de forma que a gente planejava acontecer. Mas Jesus nos deu vitória. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, Ele está pronto para nos dar a vitória. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus, Ele está aqui nesta noite para te dar a vitória. Para responder, amada, ao teu pedido, à tua oração. Louvado seja o nome de Jesus. Então, amados irmãos, eu disse 2 inimigos já, não foi? O mundo, a carne, o mundo e o outro, o diabo. 2, um é interno, um é externo. O mundo é externo. A carne é lutas internas. E o diabo, irmãos, é o mundo espiritual. Dá para você, irmãos, pensar, meditar nisto. Quantas batalhas você não tem, irmãos, que vencer? Quantas batalhas você tem que realmente lutar, guerrear, não com as suas próprias armas, não, mas com as armas de Deus, as armas do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que nós não temos que lutar contra a carne nem contra sangue, mas é contra as hostes espirituais. Os ardis do inimigo. Aquilo que ele lança, amada, para te destruir. Talvez a batalha é lá dentro do teu lar. Você tem enfrentado. Para te roubar a paz. Para te tirar do foco que é Cristo Jesus. Mas eu quero te dizer para você nesta noite que aqui está, que tem enfrentado esta batalha. Esta batalha não é tua, esta batalha é do Senhor. Porque você tem entregado para Ele. Você não tem agido com as suas próprias mãos. Você não tem agido segundo aquilo que você acha, mas você tem entregado para Deus. E eu quero dizer para você que Ele é o general de guerra. Ele entra na batalha, e quando Ele entra na batalha, Ele não entra para perder. Eu quero dizer para você, amada, que está aqui nesta noite, talvez a tua batalha seja espiritual. Você tem lutado contra você mesma, para poder estar de pé, contra os pensamentos contrários que vêm à tua mente. Mas você está aqui. E Jesus é o general de guerra que luta por você nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Você não está aqui em vão. Você está debaixo da proteção de Deus, porque Ele garante isto para nós aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero dizer para você que Jesus, Ele preparou este momento para mudar a tua história, para mudar a tua vida. Se você assim crer, acreditar que Ele luta por você, que Ele trabalha por você. E a palavra do Senhor diz que Ele luta por aqueles que nele esperam. Esta palavra é gloriosa, irmãos. Esta palavra está de pé. O Senhor, Ele luta por aqueles que nele esperam. Se você tem esperado no Senhor, saiba que Jesus, Ele está preparando o momento para te entregar aquilo que a tua alma tem anelado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amado, eu quero dizer para você que você é a menina dos olhos de Deus. E quando a gente vai olhar para os textos, a gente vai ver que tem. E é interessante que Davi, quando ele expressa, guarda-me, Senhor, como a menina dos teus olhos, do jeito que está aqui no tema,
ele faz exatamente referência a lá Deuteronômio 32:10, né? Ele relembra como Deus tinha encaminhado o povo de Israel, a forma como Deus tinha guardado aquele povo, a forma como Deus tinha protegido dos seus inimigos. Então, as irmãs que já me antecederam falaram exatamente nisso, né? Que fala em Deuteronômio, fala lá em Zacarias, fala também em Provérbios, e mais especificamente em Provérbios, é guardar a palavra de Deus como a menina do olho. Então, amados, quando se usa esta expressão menina do olho, né? As irmãs já falaram, a gente vai entender que a menina do olho é algo essencial, importante. A nossa visão, a nossa pupila, ela é essencial, importante, para que a gente possa ver, mas ao mesmo tempo, ela é uma coisa sensível, que precisa de proteção. É exatamente isso que Deus fez com Israel. Foi a maneira que Deus guardou, protegeu aquele povo. É a forma como Deus protege você, amada. É desta forma. É por isso que você é preciosa diante do Senhor. Mulher de Deus, jovens que aqui está, vocês são preciosas diante do Senhor. E o Senhor, creia nisso. Se você permanecer firme no Senhor, não recuando nem um centímetro, irmãos, mas confiando inteiramente no Senhor, Jesus, Ele guarda você como a menina dos seus olhos. Isto é precioso, amadas. Isto é glorioso. A gente meditar nisso. Jesus, Ele faz assim conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Então você é preciosa diante do Senhor. O teu Deus que te escolheu, Ele te esconde, irmãs. E a palavra do Senhor vai dizer lá no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita, que está escondido, ocultado, sabe, guardado, debaixo do esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você está guardada em Deus, e descanse agora no Senhor, porque a palavra do Senhor, a sombra do Onipotente, descansará. Então descansa no Senhor, minha amada irmã. Descansa no Senhor, coloca a tua vida somente diante do Senhor. Deixa Ele dirigir a tua vida, deixa Ele dirigir os teus passos, encaminhar os teus sonhos, os teus projetos, aquilo que você tem projetado diante do Senhor. Deixa tudo diante de Deus, porque Ele sabe cuidar, sabe? Nos momentos de incerteza, chega-se para Ele e conversa com Ele e se abre assim de um diálogo maravilhoso com o Senhor. Conta para Ele o desejo do teu coração e aí Ele entende, amadas. Ele entende isso, cada uma de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amada igreja do Senhor, nós somos preciosos do Senhor. Nós somos eleitos do Senhor, nós somos filhos de Deus, e Jesus, o nosso Deus, Ele não vai deixar que sejamos derrotados diante, irmãos, dos inimigos que nos cercam, mas Ele vai se levantar, e Ele vai nos conceder a vitória, amado, em tudo, porque Ele é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos? No nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus.
Glória a Deus. Tu és maravilhoso, Senhor. Irmãos, amada igreja, nós vamos já orar, certo? Mas eu quero convidar as irmãs para vir até aqui, as servas do Senhor. Tá bom? E não se apresse de sair da presença do Senhor. Jesus, ele falou tanto com nós ontem, irmãs. Ele falou assim de uma forma, sarando almas, sarando feridas. E ele continua aqui. Eu digo que, vou usar a frase do louvor, né? Quem começou a boa obra é fiel para terminar. Porque Deus, ele não faz nada pela metade, irmãos. Ele faz a obra completa. E ontem, quando nós estávamos, a Rosa estava ministrando, o Senhor, ele podia o Senhor me fazia entender, irmãos, pelo Espírito de Deus, que o inimigo, nesses últimos dias, ele tem tentado parar mulheres, estacionar mulheres, com várias lutas e dificuldades. Às vezes é uma enfermidade, às vezes é uma luta lá dentro do seu lar, que está querendo te estacionar. Às vezes a luta é espiritual, irmãos. São tantas, irmãs. E o Senhor me fez entender que pessoas, mulheres que outra hora estavam, sabe, animadas, que cantavam, o inimigo tem tentado paralisar. Mulheres que tinham uma vida constante de oração, o inimigo tem tentado amarrar, colocar desânimo. São tantas, irmãs, tantas as lutas, tantas as dificuldades. Se a gente fosse pedir para cada uma de vocês contar a sua luta, irmãos, nós não sairíamos daqui hoje, porque cada uma tem uma luta, não é? Cada uma. Mas Jesus, a boa nova que nós temos, a certeza que nós temos, o que alegra a nossa alma, o que fortalece a nossa fé, é saber que Jesus está aqui, é saber que Jesus está conosco, é saber que Jesus, ele está vendo aquilo que nós não vemos, que olho nenhum vê, que ninguém vê, nem aqueles que estão mais próximos de você vê a sua batalha espiritual. Mas eu quero dizer, Jesus, ele vê. Jesus, ele vê tudo, irmãs. Vê tudo, a tua batalha espiritual, aquilo que você tem enfrentado. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, ele prepara esses momentos, irmãs, para nós ser renovadas espirituais. Talvez a tua luta não para por aqui. E se Jesus quiser, ele para hoje a tua luta, porque ele que sabe o limite. Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor, ele não prova nós além do que nós suportamos. Se você tem lutado, passado por esta luta, está aqui, é porque ele sabe do teu limite. Quando o crente está, irmãos, inteiramente confiando no Senhor, entregando a sua vida a ele, o Senhor, ele não deixa. O Senhor, ele não deixa você ser provado além daquilo que você pode suportar.
E Jesus, Ele preparou este momento para renovar a tua vida, irmãos. Quem sabe para te sarar, repreender as enfermidades que tem tanto te angustiado. Quem sabe Jesus preparou esta noite a cura para teu corpo físico, porque Ele está aqui nesta noite. Mas eu sinto que Jesus, Ele quer sarar vidas, sarar a alma nesta noite que está ferida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Continue, amada, na presença do Senhor, viu? Você vai ter um tempinho aí para orar, para expressar o desejo da tua alma através da tua oração nesta noite. Pode se derramar, irmãs, na presença do Senhor. Conte tudo. Não que o Senhor, Ele não saiba, mas Ele deseja ouvir a expressão da tua alma nesta noite. Pode derramar a tua alma perante o Senhor. Eu quero convidar a irmã Andréa para louvar o Senhor. Pode ser, irmã Andréa? Glória a Deus. Continue, irmãs, na presença do Senhor, viu? Feche os olhos. Você está precisando de renovo espiritual? Peça ao Senhor isto nesta noite. Não se conforme, irmãos. Não se conforme com a frieza espiritual na tua vida, sabe? Lute por isso. Lute por um renovo espiritual, porque é isto que vai te manter de pé. Glória a Deus. Não se desliga, irmão do Senhor. Continue orando, continue clamando. Glória a Deus. Quando não posso te ouvir e o meu clamor já não muda o teu silêncio. São nuvens que escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer. Se o meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que se levantará em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor e nada podes mudar o que sentes por mim, nem o meu pecado. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais e saberão que ainda és o mesmo Deus.
quando não posso te ouvir e o meu clamor já não muda ao teu silêncio. São nuvens que escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer. Se o meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que se levantarás em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor, e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, né, irmãos? Agradecer este momento, a presença do Senhor. Que momento maravilhoso que o Senhor tem preparado para nós. Aleluia. Vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, ó Deus bendito, nós te louvamos, Senhor, por este momento em estarmos aqui, Senhor. Nós somos a tua igreja, a tua eleita, o povo escolhido, como diz a tua palavra, o povo santo, a nação santa, o povo escolhido. Oh, meu Senhor, nós somos teus. Meu Deus, nós somos, apesar das nossas falhas e defeitos, mas tu tem nos amado, Senhor, e tu tem provado que estar conosco, meu Senhor. Oh, Espírito Santo, eu te peço, Senhor, porque sonda os nossos corações, Pai. Eu te peço, Jesus, visita cada uma das minhas irmãs que aqui estão, meu Pai. O Senhor vê o profundo da alma, o Senhor vê o escondido. Jesus, tu vê as lutas que cada uma tem enfrentado, as angústias, batalhas espirituais, Senhor. Jesus, mas como diz a tua palavra, Deus, que o Senhor guerreia pelo teu povo. Tu és o general de guerra que nunca perdeu uma batalha. Jesus, entra com providência, ó Pai, em cada causa nesta noite. Senhor, eu te peço, renova cada uma das minhas irmãs. Jesus, se elas precisam de força espiritual, força para caminhar, Senhor, força para esta jornada, que o Senhor dê força nesta noite, que teu Espírito Santo possa, Senhor, tomar a cada uma, Pai, pela mão, e que elas possam sentir, Jesus, que o Senhor é com elas. Meu Pai, aquelas que estão, Senhor, passando por lutas espirituais, Jesus, meu Deus, abate o gigante, Senhor. Meu Deus, tu és o general de guerra. Meu Deus, eu te peço, Pai, pelo lar de cada uma das tuas servas, Senhor, pela família de cada uma. Senhor, entra com providência, Senhor, no lar de cada uma. Senhor Jesus, entra lá, Senhor, aonde ninguém pode entrar. Senhor, tu vê aquilo que ninguém pode ver, Jesus. Meu Deus amado, que o Senhor entre com a providência e desfaça, Senhor,
Desfaça, Jesus, toda o emaranhado do inimigo, Jesus. No poder que há no teu sangue, Jesus, eu te peço. Desfaz, Jesus, todo laço do mal, toda artimanha do inimigo, que seja desfeito, todo laço seja quebrado nesta noite, em nome de Jesus. Senhor, eu te peço também nesta noite, pela cura do físico, Jesus. Muitas estão aqui, Senhor, precisando de uma cura do físico. Senhor, toca em cada uma nesta noite, Jesus. Seja caroços, seja o que for, Senhor, em qual área, Senhor, em qualquer parte do corpo de cada uma, Senhor, arranca todo o mal. Enfermidade, nós te destruímos no poder que há no sangue de Jesus. Toda enfermidade vai embora em nome de Jesus. Caroços, desapareçam agora em nome de Jesus. E que cada uma das minhas irmãs possam contar a vitória, dar o testemunho, Jesus, para a honra e a glória do teu nome. Senhor Jesus, muito obrigada por este momento, Deus. Eu te peço também, Senhor, nesta noite, meu Deus, não só pelas mulheres casadas, Jesus, mas eu te peço pelas jovens que aqui estão, meu Pai. Meu Deus, eu te apresento a cada uma delas. Senhor, tu vês os sonhos, os projetos, as batalhas espirituais. Meu Deus, os combates por dentro e por fora. Jesus, mas eu sei que o Senhor tem algo especial para cada uma. Que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja. Senhor amado, debaixo do teu esconderijo. E que o Senhor encaminhe a vida de cada uma, Senhor. Que o Senhor dirija os passos. Que o futuro de cada uma, os sonhos, os projetos venham ser realizados, concretizados na tua direção. Meu Deus, para a glória e o louvor do teu nome. Abençoa, Senhor, a todas. Pai bendito, obrigada por tudo que o Senhor tem falado conosco esta noite. Porque cremos, Senhor, que tu estás aqui. Nós podemos sentir, Jesus, o renovo do teu Espírito. Podemos ouvir a tua voz, meu Senhor. Nós podemos sentir o abraço do teu Espírito na nossa alma. Senhor, nós estamos nesta noite na tua presença e podemos sentir, ó Espírito Santo, o renovo sobre a nossa vida. Aleluia, seja renovada nesta noite. Seja renovada nesta noite. Que tuas forças sejam renovadas. Seja restaurada. Dons espirituais seja renovado esta noite. Dom de línguas flua na tua vida nesta noite. Em nome de Jesus. Que você seja um instrumento nas mãos de Deus. Meu Senhor, eu te agradeço. Obrigada, Jesus. Fica conosco. E os demais trabalhos, meu Deus, que ainda irão acontecer amanhã, Senhor. Também no encerramento no sábado, tanto pela manhã quanto à noite. Queremos a tua presença conosco, Senhor, constante. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãs. Pode voltar para os seus lugares. Conte a vitória, conte a bênção, conte o renovo, conte a cura do físico e espiritual. Em nome de Jesus. E eu agradeço esta rica oportunidade. É para você, Rita? Amém.